A CPMI do INSS, que aprovou hoje a quebra dos sigilos bancários e fiscal de pessoas ligadas ao Sindinap, envolvido em suspeitas de fraudes nos descontos de benefícios de aposentados e pensionistas. O Sindinap é presidido por Milton Batista de Souza Filho e tem como vice Frei Chico, que é irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi alvo da operação da Polícia Federal realizada mais cedo. Mas o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, garantiu a Milton o direito ao silêncio durante o depoimento de hoje. Gerou críticas do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, que falou em blindagem de aliados do governo. Vamos ouvir. O habeas corpus concedido ao presidente do Sindinap permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem. Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. O senhor que vem num depoimento hoje, e aqui vou me manifestar como presidente, antes, porque lá dentro não posso, tenho que respeitar as regras, é um sindicato que movimentou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um sindicato com descontos de pessoas que não autorizaram, em sua maioria, os descontos, e que sacou na boca do caixa quase 8 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Como eles usaram esse dinheiro? São explicações que eles têm que dar ao Brasil. O presidente da CPMI disse também que vai colocar em votação um pedido para ouvir também Frei Chico, que é irmão do presidente Lula e vice-presidente do Sindinap. Diante do silêncio que foi colocado hoje sobre a participação do senhor vice-presidente do sindicato em relação às ações do sindicato, pela quantidade de dinheiro que foi sacado na boca do caixa pelos membros do sindicato, pelo esquema que foi montado por conta do desvio do dinheiro que foi descontado indevidamente dos aposentados, eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas. A Dataprev, ela recusou o cadastramento, mas poucos dias, os descontos voltaram a acontecer de uma forma milionária. Nós precisamos entender qual foi a influência política, quem deu essa ordem, e da agora para frente nós precisamos chamar autoridades aqui novamente, inclusive, se precisar, até novamente o Controlador-Geral da União, que nos omitiu esse fato durante o depoimento dele, que já era do conhecimento da CGU, que o Sindinap tinha uma procuração falsa. Isso não foi colocado hora alguma durante a CPMI, ou seja, eu entendo que houve uma omissão por parte do ministro da Controladoria-Geral da União em relação aos documentos que nós agora comprovamos. Essa teia política precisa ser esclarecida. Então, pretendo na próxima quinta-feira, que é o dia de deliberação, colocar aqui a convocação a todos os parlamentares do irmão do presidente Lula, o Frei Chico. A CPMI também aprovou requerimentos para investigar movimentações financeiras e
convocar outros depoentes, entre eles o lobista Danilo Trento. Segundo a investigação, entre 2019 e 2024, os descontos feitos por sindicatos e associações em benefícios do INSS chegaram a mais de 6 bilhões de reais. Luciene Landim, quais são as últimas atualizações que você tem pra gente aí em Brasília sobre este assunto, hein? Síria, seguindo a tradição de reuniões longas, a CPMI do INSS começou essa sessão hoje ainda na parte da manhã e segue interrogando o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, Milton Batista de Souza. Ele chegou à CPMI munido de um habeas corpus e decidiu permanecer em silêncio durante praticamente todas as perguntas ao longo de todo esse dia, Primeiro a CPMI foi aberta com a votação de requerimentos e depois com o depoimento dele. A gente teve esse cenário dele não respondendo, preferindo se calar durante esse dia de hoje. O único momento que ele decidiu responder a uma pergunta, e foi uma pergunta feita pelo deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, foi justamente para comentar sobre a atuação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, como vice-presidente do Sindinap. Milton falou, inclusive, que responderia contrariando a orientação do advogado dele de permanecer encalado, Ele disse que Frei Chico nunca teve papel administrativo no sindicato, apenas político, mas político nesse sentido de representação sindical, nada mais do que isso. Ele disse também, Milton, que não precisou em nenhum momento solicitar a Frei Chico que abrisse qualquer porta do governo. A gente segue, então, acompanhando essa reunião da CPMI do INSS, que continua interrogando o presidente do Sindinap, Milton Batista de Souza, que preferiu, como a gente falou aqui, ficar em silêncio munido de habeas corpus. Volto com vocês.